trade spot, não te achei no copy trade spot. Quero seguir no copy trade spot. Hoje você vai me achar no copy trade spot, sabe por quê? Porque eu vou abrir as minhas primeiras operações no copy trade spot, que vocês tanto encheram o meu saco. Por isso que não aparece pra vocês, porque eu nunca abri uma operação lá. Mas hoje eu vou abrir, sabe por quê? Porque eu vou comprar 4 moedas diferentes hoje. 4 altcoins para carteira sem enganação. Carteira sem enganação, que caso você não conheça, é a minha carteira pública de criptomoedas, uma carteira que eu comecei ela com 100 mil reais em maio do ano passado, quando o Bitcoin valia 30 e tantos mil dólares. E de lá para cá, ela está tendo um lucro atualmente de... Vamos ver como é que está a nossa carteira sem enganação. Deixa eu mudar minha telinha aqui para vocês. Um lucro de 25 mil reais, 26 mil reais. Estamos com 26% de lucro de lá para cá, mesmo com o Bitcoin tendo caído. Cadê aqui, ó? Maio. Quando começou? Aqui. 30 de maio, 31 de maio, na verdade. Aqui, ó. Mesmo com o Bitcoin caindo em torno de 15% de lá para cá, que é a maior posição da nossa carteira, ela está valorizando 26%. Por quê? Por conta das diversas compras e vendas que a gente faz, dos trades que a gente faz em cima dela. E é hoje que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer hoje. Tá? Vou adicionar mais 4 altcoins, não necessariamente adicionar, mas sim aumentar minha posição nelas, porque eu acredito que está em um bom momento de compra. Tá? Esse vai ser um dos tópicos do vídeo. A gente vai falar sobre isso, obviamente vamos falar de Bitcoin também, vamos falar de dominância do Bitcoin, vamos falar de mercado norte-americano, vamos falar de tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro essa semana. Então bora lá, vamos começar por onde? S&P 500. O que é que o S&P 500 está fazendo? Vou mudar para o gráfico semanal, tá? Por quê? Porque as compras que eu vou fazer hoje, elas serão baseadas no gráfico semanal, tá? São compras de mais longo prazo, por quê? Porque eu estou enxergando elas no gráfico semanal, consequentemente elas não vão andar tão rapidamente como se fosse uma compra no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, ela vai ser uma compra mais longa, vai ser operações mais longas, ok? Então, por conta disso, eu vou focar as análises de hoje nos gráficos semanais. Bora lá, começando pela S&P 500. O que é que ele está fazendo? É nítida essa clara tendência de baixa que nós vimos no S&P 500 entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, que ela foi muito bem marcada por essa linha tendência de baixa vermelha que vocês podem ver no gráfico, onde foi testada 1, 2, 3, 4 vezes até que agora rompeu e está voltando para testar novamente, mas dessa vez como suporte, não mais como resistência. Então perceba esse movimento aqui do S&P rompendo essa linha tendência de baixa, voltando para testar ela como suporte. Ele vai se segurar aqui? Não sei. Eu acredito que sim. Eu acredito que ele possa segurar aqui e volte aqui para esse topo até para um topinho mais alto. A Nasdaq, tá? Só para explicar a diferença. O S&P 500, Nasdaq e S&P 500 são duas bolsas norte-americanas. Porém, o S&P 500 são as 500 maiores empresas norte-americanas e a Nasdaq são empresas mais voltadas para a tecnologia, tá? Tem outros ramos também, tem algumas empresas do varejo lá, tem até alguns bancos menores lá, mas o foco são empresas de tecnologia. E eles costumam andar de uma forma muito parecida. Inclusive, até então estavam fazendo um movimento parecido. Mas, nos últimos dias, a gente viu a Nasdaq fazendo um movimento muito mais otimista, principalmente nessa semana. Ela também rompeu essa mesma linha tendência de baixa que o S&P tinha, também testada 4 vezes, mas ela está fazendo um pullback muito mais claro para continuar a subir. Ela rompeu, fez o pullback aqui na forma de uma bandeira de baixa, que é esse movimento aqui, na forma de uma bandeirinha, e está rompendo para cima. Então, para mim, está muito mais claro que a Nasdaq ela vai atingir alvos maiores. Eu acredito que a Nasdaq ela pode subir em torno aí de 10% nas próximas semanas, aqui, ó, 9,5% para ser mais específico, e pode voltar aqui para a região de 13.737 dólares, que foi um topo anterior lá em agosto e que é o alvo de Fibonacci dessa última perenada aqui, consequentemente do pivô de alta, tá? E por que o S&P 500
está descorrelacionado. O porquê que ele não está acompanhando esse movimento da Nasdaq? Ele está um pouco mais feio, digamos assim. Porque o S&P 500 possui diversos bancos em sua composição. E os bancos, nessa semana, sofreram muito nas últimas semanas, na verdade, principalmente por conta da quebra da SVB e da Silvergate. E como o S&P 500 possui muitos bancos dentro da sua composição, esses bancos acabaram jogando o índice para baixo, tá? Mas o nosso querido Bitcoin não está muito ligando para os bancos e acompanhou a Nasdaq e teve uma alta muito bacana nessa semana. E a gente vê um movimento no Bitcoin muito parecido com o da Nasdaq, onde a gente perdeu uma linha tendência de baixa, até a gente pode até traçar essa linha aqui, ó, uma linha tendência de baixa, deixar ela vermelhinha igual a da Nasdaq, muito parecida com a da Nasdaq fez, com a S&P 500 fez, e também está fazendo um claríssimo movimento de pivô de alta. A gente rompeu o topo anterior, ele voltou, testou como suporte e agora está voltando a subir novamente. Só que tem um porém. Essa barra do Bitcoin, essa belíssima barra compradora dessa semana, ela já chegou a níveis muito altos. Vou explicar. Voltando aqui para o gráfico da Nasdaq, como é que eu tracei esse alvo aqui para a Nasdaq que vai dar aqui ao 100% no topo anterior? Da forma que eu sempre traço meus alvos, que vocês já devem conhecer. Se ainda não conhece, deixa o comentário aqui embaixo. Ah, pera aí! Antes de eu continuar, você vai deixar o comentário embaixo, mas você vai curtir e se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Voltando, como é que eu traço esses alvos, né? Caso você não entenda como é que eu estou fazendo, só comenta aqui embaixo que de repente eu posso gravar uma aula específica só para alvos de Fibonacci. Até já tem algumas aqui, umas 2, 3, se você fuçar aí você vai achar, mas eu gravo mais uma porque eu sou legal. Eu pego último fundo, último topo da pernada contrária à pernada atual, ou seja, a pernada atual é uma pernada de alta, a última pernada contrária é essa de baixa. E aí eu tenho meus alvos lá, primeiro em 0,68, segundo em 100% e um possível terceiro alvo lá em 1,68. O Bitcoin, ele já está muito próximo do segundo alvo, que é um dos alvos mais fortes. Então comprar Bitcoin aqui para mim já é tarde, já está caro no curto prazo. Qual é a solução? Comprar altcoins. Porém, entretanto, todavia, não é basicamente só isso, né? Ah, Bitcoin tá caro, eu vou comprar altcoin. Não, a gente precisa olhar um gráfico muito importante que eu vou mostrar para vocês agora, que é o gráfico de dominância do Bitcoin. Por quê? Vamos lá, o que esse gráfico mostra aqui pra gente? Gráfico de dominância do Bitcoin, que também fez uma barra muito bonita. E agora se encontra na região de 46,72%. O que isso significa? Que o Bitcoin hoje corresponde a 46,71% de todo o mercado de criptomoedas, certo? De todo o dinheiro que está investido no mercado de criptomoedas, 46,72% encontra-se no Bitcoin. Mas isso deve mudar em breve. Dá uma olhada no movimento que a gente vê no gráfico de dominância do Bitcoin desde maio de 2021, há praticamente 2 anos. O Bitcoin ele costuma cair a ocupar uma dominância de mais ou menos 40%, sobe para uma dominância de mais ou menos 48, 49, 50%. Aí cai lá para 40%, sobe, cai, sobe, cai, sobe. Qual o provável próximo movimento? Que caia. Ah, ele pode romper isso aqui, fazer um pullback e armar um pivô de alta? Pode, claro que pode. Mas até que isso aconteça, a probabilidade maior é que ele caia. E quando eu falo probabilidade maior, estou falando de aproximadamente 80% de chance disso daqui cair novamente. É o que diz Al Brooks. Não sou eu. Ok? Então, eu vou apostar nessa probabilidade, porque ela está extremamente a meu favor. Então, o que eu acredito nos próximos dias? Que a dominância do Bitcoin, de repente, ela até pode subir mais um pouquinho aqui até o topinho anterior e passa a cair. Com a dominância do Bitcoin caindo, o que acontece? Altcoins se valorizam. É o Bitcoin perdendo o mercado para as altcoins, perdendo dinheiro para as altcoins. E é por isso que eu vou buscar por compras de altcoin agora e não de Bitcoin. Tá? Inclusive tem 4 delas que eu estou de olho no gráfico, eu vou mostrar aqui para vocês.
Primeiro, Avalanche. Percebam esse belíssimo movimento na Avalanche de cunha descendente de baixa, de alta, perdão, cunha descendente de alta, que rompeu para cima e fez o pullback até o topinho anterior. Se a gente traçar uma retração de Fibonacci aqui, vai ver que provavelmente foi até a retração de 618. Deixa eu ver. Aqui, ó. Recuou até exatamente aqui, região de 61,8%. Deixou um sinal de compra, que é esse martelinho aqui, está passando a subir. Um movimento muito parecido com o do Bitcoin, porém ainda está no início. Perceba como esse movimento está no início. Enquanto o do Bitcoin, ele já fez o mesmo movimento, rompeu a cunha aqui descendente de alta, fez o pullback, armou o pivô de alta e já foi lá romper o topo anterior. A Avalanche ainda não. A Avalanche ainda está bem longe do topo anterior. Se ela voltar até lá, e que é o que eu vou apostar agora, a gente pode surfar uma alta aí de 35%, 36%. Entendeu? Ela está um movimento atrasado perante ao Bitcoin. E eu acredito que ela vai fazer o mesmo movimento. Não só a Avalanche, como a Polkadot, acredito que vai fazer o mesmo movimento. Aqui, ó. Perceba novamente a cunha rompida, pullback. Se a gente traçar uma fibra aqui, provavelmente em 61,8 também. Aí, ó, 61,8. Martelinho que é sinal de compra. Acredito que vai voltar ao topo anterior. A ICP, mesma coisa. Extremamente desvalorizada a ICP, tá? Mesma coisa. Rompimento da cunha, foi pullback até 61,8. Acredito que possa voltar a subir. Matite, mesma coisa. A Matite ela não tinha bem uma cunha, né? Na verdade, o rompimento dela já aconteceu muito antes. Mas eu acredito que ela deva continuar operando dentro desse canal aqui, ó. Aqui. Acredito que ela possa voltar aqui para cima, tá? Então é isso que eu estou apostando. Essas vão ser minhas 4 compras aí para médio prazo, médio e longo prazo. Não esqueça que a gente está num gráfico semanal, então vamos supor que esse movimento demore aí, sei lá, 4, 5 candles, e a gente está falando de um mês e meio, tá? Então provavelmente não vai ser um movimento muito rápido, pode demorar mais que isso também, obviamente, mas eu acredito que elas podem me dar um bom resultado aí no médio prazo, e elas podem melhorar um pouco do resultado da carteira sem enganação. Também, obviamente, são projetos muito bem fundamentados, que eu acredito bastante, que eu gosto bastante. Então, eu não teria medo de deixá-los na minha carteira por um longo tempo. De repente, por meses, de repente até por anos, tá? Caso elas continuem muito desvalorizadas. Para mim, tá tudo bem, porque são projetos que eu confio. Eu gosto do fundamento por trás desses projetos. Eu acredito que a gente já tem um pouco de todas, né? Que ó, a VAX, a gente tem... Vou mudar aqui para dólar, que é mais fácil, que a gente vai comprar em dólar. O Polkadot a gente já tem $1.400, Avalanche $1.400. Qual mais? A ICP nós temos $96 apenas. Qual que é o outro que eu vou comprar? Já esqueci. Matite a gente tem uma posição relevante também. Não, um pouquinho, $350, tá? Os mais relevantes são Polkadot e Avalanche, a gente vai aumentar elas. Eu vou comprar, eu tenho $7.800 em caixa, que correspondem a 32% da minha carteira. Lembrando que a gente só está com esse caixa porque a gente vendeu Bitcoin, tá? Você está acompanhando aí a saga da carteira. Você viu que a gente vendeu o Bitcoin a $25.000 mais ou menos. Foi aqui, ó, quando ele atingiu esse topinho. 25.200, $25.300. Vendemos Ethereum também. Por isso que a gente está com uma posição bem relevante em caixa. Temos aproximadamente 33% de dólares em caixa. 33% de dólares de USDC em caixa. Então a gente vai diminuir um pouco essa quantidade de USDC. Na verdade está em USDT, eu esqueci de converter. Quando eu vendo por USDT, depois eu converto por USDC. Mas a última vez que eu vendi eu esqueci de converter, mas enfim. Só para avisar que eu costumo converter, deixar para USDC, porque eu confio mais na USDC. Mesmo com os problemas que ela postou semana passada, nem foi culpa dela, entre aspas. Foi culpa do banco, quebrou e estava com o saldo dela. Mas é uma moeda, uma stablecoin que eu considero muito mais transparente. Sou muito mais confiante para manter ela em longo prazo. Inclusive as USDCs que eu tenho na minha Trezor, sacada, guardadinha para longo prazo, minhas stablecoins estão em USDC, não USDT. Beleza?
Então a gente vai fazer essa compra, a gente vai diminuir um pouco o percentual de USDC, a gente vai tirar um pouco de caixa e vai aumentar um pouco o percentual de altcoins. Só para te situar, a gente também no momento estamos com 30% da carteira em Bitcoin, 12,96% em Ethereum, 6% em Polkadot, mais ou menos 6% também em Avalanche e 20% em demais altcoins. Você vai ver esse balanço aqui mudar bastante aí a partir do momento que a gente fazer essas compras, ok? Deixa eu ver se tem mais algum ponto relevante antes de eu partir para as compras. Tem. Mas estou pensando se eu falo isso agora ou depois. Vou falar no final, só para te segurar até o final do vídeo. Só que é importante. A gente vai falar de um possível crash no mercado. Final do vídeo. Primeiro vamos comprar os ativos para carteira sem enganação. Bora lá! Ah, lembrando, Copy Trade Spot. Vamos lá. Copy Trade Spot. Vocês estão falando que vocês não conseguem me achar no Copy Trade Spot. Copy Trade Spot. O meu nome aqui no Copy Trade Spot é fernandopereira.eth. Por que é que provavelmente vocês não estão me achando? Porque até então não tinha feito nenhuma operação, tá? Vou fazer as primeiras operações agora. Então eu acredito que depois desse vídeo, depois que você vê eu fazendo essas operações, aqui vai aparecer aqui no Copy Trade Spot, vai aparecer lá para vocês seguirem, tá? Espero que apareça. Senão eu vou ter que esganar alguns chineses lá da Bitget. Beleza? Mas bora lá. Iniciar uma operação Copy Trade Spot. Bonitinho. Pá. Vamos lá. Vamos comprar. Primeiro, Avalanche, Avax. Eu vou comprar $400 de cada um, tá? Então eu vou gastar $1.600 de 7.763 que eu tenho. Eu ainda vou ficar com aproximadamente $6.000 em caixa. Por quê? Vocês vão descobrir no final do vídeo. No final do vídeo vocês vão descobrir porque eu vou ficar com mais de 6.000 de caixa, porque tem a ver com outro assunto lá que eu comentei. Então, vamos lá, Avalanche, Avax, USDT. Vou comprar aqui meus $400. Comprar mercado mesmo. Taxa de mercado spot é baratinha. Aqui, ó. Comprar Avalanche. Legal. Histórico de ordens. 23,91 Avalanche, Avax. O que mais? ICP. Também vou comprar $400. 73,69 ICP. Polkadot. $700. Opa, $400. E por último, qual que é o último? Matite. Mais $400 em Matite. Legal. 400, 800. Agora eu vou tirar $1.600 aqui em USDC. Pronto, vamos ver como é que está a alocação da nossa carteira agora. Recalculando aí. No momento agora estamos com 30,3% de Bitcoin, não mudou muita coisa. 25% de caixa, tá? Então 1/4 da nossa carteira ainda está em caixa. Ou seja, caso uma queda mais forte venha, eu ainda tenho 1/4 do meu dinheiro para comprar em criptomoeda. Considero isso uma alocação muito legal. Tá? Muito importante você ter caixa em momentos de mercado instável, como o mercado de agora. Por quê? Para aproveitar novas oportunidades de quedas que provavelmente venham a aparecer. Ok? Então aí é 13% de Ethereum, 7,8% de Avax, também mais ou menos essa quantidade de Polkadot, aqui, ó, percebam que o valor é muito próximo, e mais uns 20% aí de altcoins. Ok? Só mudando aqui em real novamente pra gente ver, mais ou menos 26%
de lucro na carteira sem enganação. E agora, que história é essa de crash? De novo, Fernando do céu. Você não falou que o Bitcoin já fez fundo? Já falei e continuo com a minha visão que o Bitcoin já fez fundo. Mas nós não podemos descartar a possibilidade de uma recessão econômica. Inclusive, eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso. O que é que deve acontecer com o mercado caso uma recessão econômica aconteça? E uma recessão econômica pode acontecer. A gente não sabe se ela vai acontecer, mas ela pode acontecer. E isso provavelmente derrubaria no curtíssimo prazo, tá? Eu acredito que caso aconteça, vai ser uma queda de curto prazo, uma queda que vai durar 1-2 meses, máximo 3, para daí voltar a subir, que como foi em 2008, tá? 2008, após o anúncio, abre aspas, de recessão, o mercado fez fundo cerca de 70, 80 dias depois, e aí já engatou uma alta e era final de bear market. Eu acredito que caso uma recessão venha acontecer, é exatamente isso que aconteça com o mercado acionário. E aí a gente provavelmente vai ver o S&P 500 perder fundo. Eu acredito que com o anúncio de recessão, o S&P pode vir buscar aqui a região de 61,8 de Fibonacci, essa Fibonacci que está traçada entre o fundo do Covid e a máxima histórica. Eu acredito que isso poderia derrubar o preço até lá, então a gente está falando de uma queda de mais de 18% no S&P 500. E como isso impactaria o Bitcoin? Provavelmente com uma bela de uma queda também. Eu arrisco dizer uma queda que possa chegar a quase o dobro do tamanho da queda do S&P 500. Se a gente está falando de 18% de queda, a gente está falando de 36% de queda no Bitcoin. Estou falando que isso vai acontecer? Não sei, tá, galera? A gente está simulando uma situação de possível recessão. E aí eu acredito que isso possa acontecer. Mas, cara, se o Bitcoin corrigir 36%, ou seja, cair o dobro com o S&P, ele ainda não vai ter chego no seu fundo lá em 15. Se o Bitcoin cair 36% a partir de agora, ele vai voltar lá para 18 mil dólares. Na minha cabeça, não tem a menor possibilidade de nós perdermos o fundo de 15 mil dólares. Não na minha cabeça, mas nas minhas análises. Nos dados on-chain, no gráfico, o preço está me dizendo isso. O fundo foi lá. Quando o preço chegou lá, eu avisei que era fundo. Eu falei para vocês, galera, o Bitcoin tá no fundo, daqui não passa. Aqui é compra. A gente comprou pra caramba carteira sem enganação. Falei isso em live, falei isso em live na Infomoney, falei isso em live aqui. Quiser até assistir essa live. Foi uma live com o Gabriel, lá do Projeto 10%. Quiser assistir no canal da Infomoney, tá lá, coloca lá Cripto Mais. E eu não duvido, e eu não mudei minha opinião. O fundo foi lá. Aliás, se não fosse a quebra da FTX, o fundo teria sido em 18, em 17. Mas a FTX acabou derrubando o mercado um pouco mais para baixo, essa é a minha visão. Enfim, ela não mudou. E se vier um novo crash, se vier uma recessão global, o Bitcoin pode sim voltar lá para 18. Mas não para 12, igual estão falando, não para 10, não para 8, não para 9. Pelo menos na minha visão. Eu estou absurdamente tranquilo com as compras que eu fiz lá em 15, compras alavancadas que eu fiz em 15 até, com as compras que eu estou fazendo agora, porque para mim o mercado já fez fundo. O mercado de criptomoedas, não acionário, mas o mercado de criptomoedas já fez fundo. Assim como o mercado de criptomoedas, assim como o Bitcoin, fez topo muito antes do S&P 500. Dá uma olhada quando foi o topo do Bitcoin. Novembro de 2021. Olha quando foi o topo do S&P 500. Dezembro de 2021. Um mês depois. Olha quando foi o topo da Nasdaq. A Nasdaq foi antes, foi em novembro. Mas assim como o S&P fez topo depois, ou seja, o Bitcoin começou a cair antes, a tendência é que o Bitcoin faça fundo antes também. É natural isso acontecer. E eu acredito que vai acontecer. Na verdade, para mim, o Bitcoin já fez fundo. O fundo do Bitcoin está aqui. É por isso que eu estou muito tranquilo em comprar. Ok? E se voltar para 18 mil dólares, e aí, o que eu faço? Eu tenho 25% de caixa. Já mostrei para vocês e é o que vocês devem ter também. Eu espero que vocês tenham pelo menos isso. Tenho mais 1/4 do meu capital para eu comprar se ele voltar para lá. Eu vou ficar muito feliz se voltar para lá, isso sim, que eu vou poder comprar isso daqui. Mas se não voltar, eu também já estou muito bem posicionado.
Minha carteira está rendendo 26%. Enquanto tudo que é gestor aí fora, nos últimos 305 dias, só perdeu dinheiro. Enquanto tudo que é fundo de investimento está perdendo dinheiro, minha carteira está rendendo 26%. Menos de um ano. Ah, renda fixa. Renda fixa vai render 13%. Minha carteira está rendendo o dobro. Em menos tempo. Eu estou muito tranquilo. Entendeu? Essa carteira ela foi muito bem gerenciada. E quem está acompanhando, quem está seguindo o mesmo gerenciamento, espero que também esteja muito feliz. Tá? E quem não tá, usa como aprendizado, assiste os outros vídeos, começa a acompanhar a partir de agora. Vamos ganhar dinheiro junto, pô. Não tô cobrando nada, não tô vendendo curso, tô fazendo nada, tô fazendo que vocês de graça. Por quê? Porque eu sei que já fazem alguns anos que eu tenho um resultado ok, um bom resultado. Eu não sou milionário, não fiquei milionário com gema, com Bitcoin, o caramba, não. Mas eu tenho bons resultados na minha carteira. A ideia aqui é a gente lucrar mais do que o holder, do que o cara que só compra e deixa lá. Ou que o cara que faz o DCA. Não que isso seja um problema. Fazer o DCA, fazer o buy and hold é uma ótima solução se você não tem tempo de fazer trade, tá? Mas eu quero tirar esse mito de que o buy and holder ganha mais dinheiro que o trader. Não, o buy and holder ganha mais dinheiro que o trader ruim. Aí ele ganha mesmo. A gente tem que tirar, vocês têm que tirar da cabeça esse mito de que trade não dá dinheiro. Só porque tem um monte de analista entre aspas, cara que tentou fazer day trade lá no dólar, perdeu dinheiro e fala que trade não funciona. Entendeu? É por isso que eu tô aqui. E eu quero que você pegue na minha mão e você me acompanhe nessa jornada pra gente ganhar dinheiro junto, velho. Vamos ganhar dinheiro junto. Então, meu conselho, segue um balanço parecido com o da minha carteira. Se quiser ter até um pouco mais de caixa, legal. Se quiser ter um pouco menos, legal também. Mas tem um pouco de caixa, porque esse crash de fato pode acontecer. A gente não sabe. Vai depender muito da situação econômica, de como o Fed vai lidar com esses bancos quebrando, com a impressão de dinheiro que aconteceu essa semana, que consequentemente vai aumentar a inflação. Será que ele vai ter que aumentar a taxa de juros? Não sabemos. Eu não sou o Jerome Powell. Não sei o que vai acontecer. Mas caso aconteça, eu tenho que estar preparado. E você também. Te vejo semana que vem. Valeu!